Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, para que eu te conheça. Irmãos, será que Moisés de fato não conhecia Deus? Será que a manifestação de Deus ali na sarça, falando com ele, não já era uma evidência de que ele estava tornando-se conhecido diante de Deus? Será que diante das conversas que Deus falava com ele e de cada praga que acontecia decorrente à rebeldia de Faraó, Moisés não estava conhecendo a Deus? Será que quando ele pediu para com que Deus abrisse o mar vermelho, não que ele pedisse, mas para que ele obedecesse a Deus, levantando a sua vara e Deus abrindo o mar vermelho e ele passando com o povo, aquilo não era evidência do conhecimento de Deus? Será que quando Moisés estava com o povo pleiteando por um alimento e Deus então, em sua misericórdia, derrama o maná ali para eles e eles se alimentam do maná, Moisés não conhecia sobre Deus? Quando o povo estava em rebelião e Moisés foi até Deus e pediu para que saísse água da rocha, o povo queria água para beber e ele então manifestou, será que Moisés não conhecia Deus? E quando Deus falou para Moisés, dos 10 mandamentos, proferindo diante de todo o povo a proclamação do que ele estava dizendo, e Moisés viu as teofanias de Deus, relâmpago, terremoto, trovões e uma grande densidade nas montanhas, será que Moisés não conhecia a Deus? Mas agora a gente nota uma coisa interessante. Moisés conhecia de Deus algo mais experimental no que Deus tinha feito, mas ele precisava conhecer a Deus com mais propriedade. É diferente conhecer de Deus e conhecer a Deus. Conhecer de Deus é quando alguém tem alguma experiência com ele de algo que ele fez. Então eu posso dizer que eu conheço sobre Deus o que ele realizou na minha vida. Mas conhecer a Deus envolve um relacionamento íntimo, envolve conhecer a Ele em tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. É saber qual é o seu gosto, qual é a sua vontade, qual é o seu propósito, qual é o seu plano. Então, quando eu me relaciono com Ele, eu conheço a Deus mais do que de Deus. E era isso que Moisés estava de fato pedindo. Jesus, quando falou no capítulo no capítulo 17 do livro de João, e ele diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Cristo a quem enviaste." Então, assim, conhecer a Deus e o seu plano da redenção envolve um conhecimento experimental de um relacionamento contínuo. E era esse pedido que Moisés tinha feito. E uma coisa que me chama a atenção, Jeremias capítulo 9 e o verso 23 e 24 fala que Deus tem prazer e ele se agrada de querer conhecer a ele. O que é que o texto fala assim? Não glorie-se o forte na sua força, nem o fraco em sua fraqueza. Deixa eu ler o texto aqui para ficar mais claro. Jeremias capítulo 9 e o verso 23 e 24. Vamos ler aqui com precisão para a gente poder entender. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, se orgulhe-se nisto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstro amor leal e trago misericórdia e retidão e justiça, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só, o sábio não se gloria em sua sabedoria, o rico em sua riqueza e nem o forte em sua força, mas glorie-se em conhecer a Deus, porque essas coisas Deus se agrada. É interessante que quando Jesus fala no capítulo 17 de João, e a vida eterna consiste em conhecer a Cristo e ao Pai, ele está falando de que esse conhecimento, irmãos, só pode ser feito pelo Espírito Santo. Alguém pode chegar e dizer assim, então ele não pede para conhecer do Espírito Santo. Jesus falou sobre isso aos apóstolos, quando fala assim, ele falou sobre que foram batizados no Espírito Santo, ele diz, nós nem sabemos que tem o Espírito Santo, falando para aqueles que foram batizados no batismo de João. E então os discípulos ali os impuseram as mãos e o batizaram em nome do Senhor. E eles receberam o Espírito Santo. Então, assim, como o próprio texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, quando ele fala assim, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, o conhecimento do Pai e do Filho é concedido pela atuação do Espírito Santo, que consiste em um relacionamento contínuo que nós devemos ter com Ele. Ele fala aos Hebreus, né? Assim diz o Espírito Santo, Hebreus 3, verso 7. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações. Então, Moisés pediu um conhecimento a Deus e um relacionamento maior, e Deus teve prazer em se manifestar para com ele. Que eu e você, irmãos, possamos fazer os mesmos pedidos. Senhor, me faz entender os teus caminhos, para que eu permaneça andando em tuas veredas. Davi pediu isso.
que eu me mantenha conhecendo a tua presença e não se aparte dos teus caminhos. Esse é o pedido que nós devemos fazer. E que eu e você possamos buscar, como diz o hino, né? Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Conhecer Jesus, como disse Bulhon, é tudo em seu livro. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, do conhecimento que nos é concedido, porque o Senhor se agrada de todos que se dispõem a conhecer a Ti tão somente. Pai, que as aflições desta vida nos façam relacionar melhor contigo e conhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso intercessor, o nosso intermediador e aquele que luta nossas lutas e não se esquece de nossas dificuldades. Perdoa, Pai, nossas fragilidades e nos mantém firme em Teus caminhos até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.